Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos, e eu vou dar continuidade às frases. Aqui a gente tem uma bem interessante, não só pela frase em si, mas pela fonte, né? O Gandalf, um personagem aí do Senhor dos Anéis, acho que um mago. Não sejam tão apressados em julgar os outros, nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Então aqui tem muita sabedoria nisso, né? E vocês já sabem ao que eu vou me referir, né? Ao que se refere tudo isso. Mas tem um detalhe mais, a arte, né? A função da arte, que a real função da arte é trazer isso, né? A arte, ela tem que pegar você, né? Te levar para uma história, e essa história tem que ter ali algum ensinamento, né? Então, os verdadeiros, digamos, artistas, eles fazem isso, eles trazem esse tipo de arte, né? Um livro que eu li que eu não esqueço, né, que eu gostei muito, foi o do Adam Swift, lá As Viagens de Gulliver. Então, assim, você entra no livro, né? Então é uma leitura bem prazerosa, e você vai se conduzindo ali, vai vivenciando, vai tendo aquelas experiências, e traz muito ensinamento, né? Muita coisa curiosa. E então essa é a função, né, de conduzir, porque como que é a melhor forma de ensinar? E, e por que isso é tão importante nessa arte? Por exemplo, ali que nem um filme. É como se você levasse a pessoa a um estado de hipnose. Né? Você leva aquele estado de hipnose e vai jogando coisa lá no subconsciente dela. Né? E como que a arte faz isso? Ela encanta. Né? Você vai ver um filme, né? Tipo um Avatar, que é um filme que eu gosto muito, né? Que você vê ali os bichos azuis lá, a floresta, tudo muito bonito, né? Tudo muito mágico, né? Então você entra ali dentro, você tipo, né? Entra naquele estado que você fica suscetível à programação. Então, que no Senhor dos Anéis, né, um reino mágico, né, cheio de elementos ali que aguça, né, para quem gosta disso. Então, ali no meio, ele vai colocando, né, esses ensinamentos, né, essas coisas para a gente parar e pensar. Então, isso na arte é muito interessante. E da frase em si, né, então o que, que ela traz? Ela traz a ideia de infinito, né? Ah, na prática, né, o que, que isso está querendo dizer? Vamos pegar exemplo que a gente julga, né? Quando você vê uma pessoa fazendo hoje o que é mais comum, a pessoa julgarem políticos, né? Que realmente eles fazem muitas coisas ruins. E o que, que esse ser está falando? Calma, né? Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Então, assim, essas frases, esses ensinamentos, o que eles trazem? Eles trazem o não julgar, né? Para você não julgar, né? Calma, olha o quadro todo. O quadro todo é o que você tem que fazer o quê? Se você não consegue, se você está julgando, quer dizer que se você está julgando, você não está vendo o quadro todo. Então, se você está julgando, você está com a cara colada naquela coisa, né? Você está com um quadro, imagina um quadro. Então você está com a cara colada no quadro. Então você não está vendo, né? Que nem aquela imagem que usam muito na internet. Eu vou colocar aí para vocês verem, né? Então você não está vendo a coisa. Você está vendo só o que talvez o meio quer mostrar para você, né? Então tá fazendo o que você tem que fazer o quê? Você tem que expandir, buscar autoconhecimento, se entender, né? Se você não está vendo o quadro todo, você está fazendo o quê? Você está essas coisas que a gente vê aí de mal, né? Vamos colocar tipo assim como se fosse um pinico, cheio de caca, né? Então se você está ali julgando, se você entrou naquela mesma energia de julgamento, você faz parte daquilo, você está ali dentro, né? Então ele fala, calma, se afasta e tenta ver o quadro todo. Se afastar e ver o quadro todo é buscar o autoconhecimento, é se entender, né? É perceber o ambiente que te cerca. Porque o ambiente que te cerca é o que te forma. Né? Então, se eu estou jogando aquela coisa, então olha o que está no meu ambiente. Então, peraí, se isso aqui não está legal, eu vou tentar ter uma percepção melhor. Então, vou me afastar. Então, vou me afastar do quadro, vou me afastar da história, aquele cenário vai se desenvolvendo, vai se desenrolando. Então, vou vendo mais coisas. Por exemplo, os reencarnacionistas. Ah, aquela pessoa fez aquela coisa horrível, mas ela vai ver que na vida passada ela sofreu aquelas coisas lá. Né? E na outra vida, ela vê uma coisa descontando. Né? Fala, isso aí é ruim, porque, olho por olho, dente por dente, essas coisas, né? Falei, calma, né? Se afasta mais, se afasta. Né? E você vai ver que é uma alma que encarna ali, que vem vivendo isso, e que quando ela cometeu aquilo, opa, aqui é Matrix, tem parasitas. Parasitas que adoecem a mente das pessoas. Então a pessoa com a mente adoecida, sendo forçada a fazer isso, aquilo, né? Então ela se vê numa situação que ela entra em pânico e comete atos horríveis, né? Então, parasitas, né? E na outra vida, os parasitas voltam e falam que tem que descontar.
Né? Porque naturalmente nós não faríamos isso, mas nem a pau. Você é um ser que nem encarnou, né, de esferas e não traz essas coisas ruins, estão aqui, né, em ambientes parasitados. Então a gente começa a ter essa percepção de, né? ahn, então essa questão. Você se afastando, você começa a ver esse quadro todo. E assim como você estava dentro do pinico, você continua naquele quadro. Né? Um quadro muito maior, você começa a fazer parte de um quadro muito maior. Que você tá, o observador não se destaca daqui, não é diferente daquilo que está observando. Né? Só que agora você vê a coisa mais ampla. Né? E isso é que é o importante, você se vê. Né? Você começa a se ver dentro do quadro. Qual que é o meu papel aqui? Então você se afastou não só daquilo que você estava julgando, mas você afastou do julgador. Né? Para você ver o teu ponto de vista que está vendo aquilo. E afasta. E você pode continuar afastando. Né? E você entende esse não julgar. Né? O não julgar não é não julgar por causa do outro, que tem que perdoar, não. É porque não tem o que julgar. Né? Porque quando você julga, você está preso à coisa em si. E não ao ser que observa. Você não é mais o ser que observa, você é o que está preso sendo manipulado pelos acontecimentos do meio. Então você se afasta, você tem um panorama melhor, você vê que aquilo não é um quadro, é um mural gigante, e é um mural que se vai prender nas outros murais, e tem um determinado momento que você vai começar a enxergar quem é que está observando tudo aquilo, e você começa a enxergar você como esse quadro, que observa, que vivencia, né, e pode continuar se afastando. Né, é a expansão mental. Né? E esse aqui, eu gostei muito, que nem os mais sábios. Né? Quem que são os sábios? Né? Sábio é um Cristo, são os mestres que ensinam, né? Que trazem aquela sabedoria. Então, nem esses caras. Por que esses caras então não sabem o todo? Porque tudo que se manifesta dentro de um quadro faz parte do quadro. É o ser material que se manifesta ali dentro. Né? Então, tudo ali é uma tinta, é algo limitado, que está restrito a um espaço, a história que está se passando ali. Né? Todos. Então, tudo que se manifesta materialmente é esse ser. Né? Então, os mais sábios, eles também não vê, mas eles vão ter essa percepção de que eles não julgam. Então eles se afastam. É o que vai te dar esse conselho. Calma, né? Se afasta, né? E começa a perceber o quadro todo e você vai perceber o seu papel dentro desse quadro também. Né? E você não faz mais parte desse quadro, você é um que controla um personagem dentro do quadro. Que não é o mais que cria, que fica susceptíveis aos movimentos que estão acontecendo ali dentro do quadro, que é ocasionado ali dentro. Né? Você vai ser digamos, um construtor, um modificador. Né? Porque você vê o seu personagem e você passa a conduzir seu personagem de forma melhor. Conduzi-lo e não ser conduzido pelas circunstâncias. Né? E as circunstâncias, no caso que nós vivemos aqui numa Matrix, né, que causa essas coisas que a gente vê no mundo, é a ação de parasitas. Né? E é muito parasitado. Né? Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, entender, né, como esses parasitas agem. Né? Então eles que causam isso nessas pessoas. Aí fala, mas a pessoa, tipo, calma, afasta, perceba. Né? Ah, naturalmente, ninguém quer fazer uma outra pessoa. Né? As pessoas são levadas a esse ambiente de obscurecimento, nessa matrix, todas essas coisas que acontecem, então adoece a mente e se cria um caos. Né? Tudo para gerar energia densa para alimentar parasitas. Fala, mas você está jogando os parasitas. Eu tenho que me afastar e tomar conhecimento do quadro todo. Né? Porque se você ficar ali só numa pessoa, só essa pessoa fez isso. Não, calma. Todas as pessoas estão fazendo coisas semelhantes. Então você começa a perceber essa ação. Então, não é um julgamento, é uma percepção que você vai ter. Por exemplo, tá vindo um carro em alta direção em alta velocidade da minha direção. Não é um julgamento, é uma percepção. E você tem que ser rápido nisso, para você tomar uma atitude e lançar fora. Né? Então, ou seja, perceber tudo que te afeta. Então, se eu perceber algo naquilo, vamos supor, aquilo pode me afetar. Está vindo em minha direção e tem um acerto, porque se eu estou me condoendo, se eu estou me enfurecendo com aquilo, está afetando, está me atingindo. Então, isso que eu tenho que sair e pegar um panorama maior para tomar uma decisão mais assertiva e não pular dentro daquele pinico, que é o que a maioria faz, né? Quando a pessoa fica correndo atrás do político, vai pagar, tá correndo atrás do pinico e tá reduzindo a sua percepção do quadro. Né? Então, a atitude é essa.
né? Porque a maioria das coisas que as pessoas estão julgando não afeta elas. Né? Elas estão sendo puxadas por aquilo sem perceber, porque são coisas que não estão longe, são coisas lá do outro lado do mundo, a pessoa está jogando lá, aquela coisa que fez, aquela pessoa horrível, né? Que a mídia sanguinolenta traz para as pessoas para puxar, né? E elas vão e embarcam. Então, assim, essa frase vem o Gandalf e fala: calma, presta atenção, se afasta, respira, olha para você, veja o quadro todo. Uma vez você vendo o quadro todo, você vai olhar para quem está observando o quadro também. E esse né, é o maior que você pode ter. Né, o que maior que pode trazer essa sabedoria. Tempo estourado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.